Medicina e Ciência, publicado no livro O Tempo Chegou. Remédios se originam de experimentos cuja base nada tem de científica. Então, partindo-se do pressuposto de que um determinado medicamento, para uso oral ou injetável, poderá vir a ser eficaz, tem início algumas experiências nesse sentido. Primeiramente, animais são tomados como objeto de estudo. Num segundo momento, seres humanos passam a ser usados como cobaias. Mas, mesmo que se obtenha bons resultados nas experiências com humanos, isso é só temporário, não dura muito. Quando um remédio em caráter experimental se mostra eficaz durante um período de 1 mês ou até mesmo de 6 meses, já tem início a sua comercialização veiculada através de publicações específicas voltadas à área médica. Entretanto, passados 1 ou 2 anos, tais medicações começam a apresentar efeitos colaterais tão prejudiciais a ponto de deixarem de ser fabricadas. O efeito dos remédios é levar à paralisação de purificações, e justamente por isso é que infalivelmente tem-se a ocorrência de efeitos contrários aos esperados. E isso é certeza absoluta. Dessa forma, os remédios não se mantêm no mercado durante muitos anos, mas os médicos não têm uma percepção clara desse fato, apesar de essa ser exatamente a razão de as descobertas de medicamentos não se embasarem em teorias de caráter científico. E no caso de algumas medicações surtirem os efeitos desejados, trata-se aí de uma mera questão de sorte. Mesmo assim, a divulgação de novas drogas farmacológicas é feita como se elas fossem grandes descobertas científicas. Justamente por isso, é tão frequente vermos notícias de que foi encontrada a cura para algumas doenças do fígado ou do coração, dentre outras. E todo esse alarde apenas em função de resultados positivos decorrentes de pequenas experiências que inicialmente entusiasmam muito, mas que pouco tempo depois desaparecem como fumaça. É lamentável que isso venha se repetindo ao longo de tantos anos. Quando a medicina se depara com pequenos resultados positivos, logo acredita estar diante de grandes descobertas. Só que a vítima disso tudo realmente é o coitado do ser humano. Entretanto, tal situação não vai poder perdurar por muito tempo, mas o importante mesmo será sabermos qual o motivo que levou Deus a criar substâncias prejudiciais à saúde humana e por que até agora elas não nos foram reveladas. Por que o Criador deixou de fazer isso? Por que ainda não nos permitiu saber a verdade? Justamente por existir aí um grande e profundo significado. O homem primitivo não adoecia, era forte, vivia satisfeito e devidamente adaptado ao mundo de sua época. A maravilha, né? Vivia, não adoecia, era forte, vivia satisfeito e adaptado ao mundo de sua época. Era feliz, né? Feliz. Uma maravilha. Entretanto, o objetivo de Deus era desenvolver a cultura materialista. Porque não, apesar de muito saudável, muito feliz, não ficava doente, a cabeça era pouco desenvolvida. Então, não inventava nada, não precisava, né? Porque, imagina, você precisa de roupa quente quando você tem muito frio.
mas não tinha, assim, tinha muita resistência, andava peladão por aí, sem frio, sem nada. Já pensou? Então não precisava, na verdade, né? Mas Deus queria ver a cultura materialista desenvolvida. Seja feita a vossa vontade, né? Para que, a partir da cultura materialista, fosse estabelecida uma civilização que tivesse por base verdade, virtude e beleza. Para isso, entretanto, fazia necessário enfraquecer o ser humano. Inclusive, o próprio desenvolvimento dos meios de transporte foi consequência desse enfraquecimento, já que com pernas fortes, o homem era capaz de se deslocar para longe, de andar por montanhas e campos, sem sentir a mínima necessidade de ter que inventar meios de transporte para sua própria locomoção. Andava por aí tudo, nem passava pela cabeça assim, não preciso inventar uma coisa para eu descansar, não ficava cansado. É uma saúde assim que não existe, na verdade, hoje em dia não existe. Um cientista estrangeiro até chegou a dizer que o desenvolvimento da civilização, com a consequente aparição de novas descobertas, deveu-se justamente à preguiça característica do ser humano. E eu concordo plenamente com ele. Só que para isso é preciso que o corpo esteja enfraquecido, pois quanto mais enfraquecido estiver, mais o homem se verá propenso a procurar por mais conforto e facilidades, o que em contrapartida tornará seu senso de beleza mais aguçado. Portanto, não havia outros meios para Deus senão enfraquecer o corpo humano. Assim o Criador fez com que o homem passasse a consumir venenos. Assim o Criador fez com que o homem passasse a consumir venenos, sem ter, no entanto, a menor consciência disso. Então, nós, seres humanos, passamos, sem saber que aquilo lá ia ser prejudicial, né? Tomar venenos que Deus deu. Para poder realizar o plano dele, de ter essa cultura materialista, né? Carro, avião, bomba nuclear, metralhadora, morte para todo lado, violência, maldade. Antes não existia mal, mal veio depois, não existia mal. Caso contrário, ou seja, se Deus tivesse deixado claro que remédios são venenos, o ser humano não os tomaria jamais, claro. Se Deus falasse assim, olha, eu vou dar isso aqui, vocês vão ficar super inteligentes, vão ficar bem fraco, né? Vai começar a ter muita maldade, guerra, violência, tudo, mas vai desenvolver bastante. Eu acho que a pessoa falava, não, eu prefiro ficar aqui em paz, saudável, né? Correndo por aí, brincando com os animais, uma vida mais simples, né? Quando chove fica lá dentro de uma caverna lá, esperando passar, né? Comia o que ia achando por aí, nada era de ninguém, tudo era de todo mundo. Se tivesse falado, não, vai, mostrasse assim, ó, vai ser assim, vai ter muita criança morrendo de fome, né? Muita gente morrendo, ficando doente, a saúde vai ficar uma desgraça, saúde do ser humano.
E mais, lá na frente, daqui a alguns milhares de anos, aí a cultura já vai estar bem estabelecida, aí vocês param de tomar remédio. Só que, depois que parar de tomar remédio, vai ter que limpar todas as impurezas, tudo que vocês fizeram, vocês vão ter que pagar tudo isso daí. A gente ia falar, não, que isso? Não vai me dar veneno e depois eu vou ter que purificar para limpar o veneno? Eu não quero. Se tivesse perguntado para mim, eu falava que eu não queria. Não sei vocês. Preferia ficar tranquilão. Né? Por aí. Comendo coisinha assim. Bom. Apreciando a natureza. Né? Mas não é a gente que manda, né? A gente só obedece. Se tiver juízo, obedece. Porque não tem o que fazer. Já foi. Já passou. Agora ele está falando. Remédio é veneno. Não toma. Porque vai piorar ainda. Então, o único jeito que tem é isso mesmo. Fazer o que ele está falando. Não tem outro jeito. Ou não, né? E aí, sei lá o que ele diz, vai ser destruído. Quem não ouvir vai ser destruído, né? Uma pessoa que sabe que vai ser destruído, você falasse, não, vou te dar remédio, depois pode ser que você vai ser destruído, você ia tomar? Não tomava. Eu não quero. Ou seja, se Deus tivesse deixado claro que remédios são venenos, o ser humano não os tomaria jamais. Mas ao fazer com que os homens tomassem remédios, pensando serem benéficos à saúde, o Criador acabou enganando a todos. Muito obrigado. O Senhor enganou a humanidade todinha. Mentiroso, né? Mentiroso. Silêncio. Talvez isso até leve à concepção errônea de que Deus tenha sido cruel com os homens, porém não lhe restava outra alternativa. Eu discordo. Ai, o senhor discorda de Deus? Sim, discordo. Eu discordo. E eu acho que foi cruel demais fazer isso com a humanidade. Minha opinião, pelo menos momentânea. Pode ser que amanhã eu mude de opinião. Não sei, estou estudando bastante isso para ver se eu acho, né? Porque Deus falou, mas eu não tinha o que fazer. Deixava como estava. Ele não fala para a gente deixar a natureza agir para ser Kanagará Tamatihai você. Seja feita a vontade de Deus. Não sei, né? Tem que seja feito. Porque, na verdade, o ser humano não tem para onde correr. Não tem poder nenhum. É como, por exemplo, você tem um cachorro. O seu cachorro, se você der comida, ele come. Se você não der, ele morre. Se você der veneno, você mata. Você faz o que quiser com ele. É ignorante, né? Não pensa. O plano divino difere completamente dos nossos conceitos. Para nós, 2 mais 2 são 4. 2 vezes 4, 8. Entretanto, para Deus, 2 mais 2 pode resultar em 8. Ou 2 vezes 3, em 9. Por isso, o plano de Deus é tão misterioso. Contudo, vem a ser justamente a causa do nosso próprio desenvolvimento cultural. No entanto, caso a cultura humana continue
a se desenvolver muito além dos limites que já atingiu, o grau evolutivo a que chegou tornar-se-á negativo. Nesse caso especificamente pode-se citar a bomba atômica, como decorrência dessa espécie negativa de avanço científico. Então, tem muita coisa que é ruim, que o homem inventou. O ser humano inventou muita coisa ruim. Muito coisa. Energia nuclear, ela sob controle, é ótimo, né? Mas a bomba atômica é terrível, né? Então, assim, na verdade, que eu percebo, né? Deus não tem controle muito sobre as coisas. Não tem como, ele não controla, não tem controle. Tem que conhecer muito ainda. O que é Deus, né? O que é Deus? Como ele se manifestou, né? Várias formas. Não é fácil, não. Visando ao desenvolvimento da cultura materialista, Deus enfraqueceu o organismo humano, mas agora as condições são outras. O Criador deseja recuperar a nossa saúde e por isso, ao contrário de antes, está nos ensinando que remédios não passam de venenos e justamente esse vem a ser o trabalho primordial da messiânica. Inclusive, tal fato foi o que me levou a esclarecer inicialmente por que o ser humano passou a fazer uso de medicamentos, ou seja, de venenos tão prejudiciais à própria saúde, porque Deus quis. Verdade isso, né? Ele quis. Deus quis. Quem deu um enorme incentivo para que a espécie humana passasse a fazer uso de remédios foi Yakushi Nyorai. Em sua época, a ciência ainda não havia se desenvolvido e os homens acabaram ficando bem mais fracos devido à ingestão de ervas, raízes e cascas de árvores. Entretanto, Yakushi Nyorai era Bodhisattva Kanon, ou seja, o próprio Kanon transformado em Yakushi Nyorai, o que prova, portanto, que os remédios são criação de Deus. Contudo, no momento o Kanon afirma que remédios são venenos. Antes, tal divindade até chegou a enganar os homens, mas agora está dizendo a verdade. Em suma, Kanon se adapta constantemente às necessidades de evolução do ser humano. Portanto, valendo-se só da própria inteligência, fica muito difícil para o homem entender a profundidade do plano de Deus. Sim, não dá para entender. Eu estou tentando, com a minha inteligência, a entender, não dá. Essa palestra foi no dia 5 de março de 1954, um ano antes do falecimento de Meixo Sama, né? Essa palestra, Meixo Sama falou isso. Não dá, com a inteligência que a gente tem, não dá para entender. Como que alguém dá veneno para uma pessoa, falando assim, eu vou dar isso aqui, você vai ficar inteligente. Sabendo que depois aquela pessoa
pode se tornar uma... Por quê? O que acontece quando a gente toma remédio, né? Vamos lá. Suja o sangue. O sangue é espírito materializado. O que acontece com o espírito? Criam-se nuvens. E o que acontece com o espírito cheio de nuvens? Ele vai ficando negativo. E ele começa a não raciocinar direito. Ele perde o juízo do que é bom e do que é ruim. E ele começa a errar, a pecar, a cometer erros. E aí, devido à lei do karma, ele tem que pagar por esses erros. Tem que sofrer, sentir muita dor, muito desconforto, muito trauma na infância, não é? Sofrer com coisa familiar, psicológico, emocional, tudo isso é porque Deus deu remédio, veneno para o ser humano. Isso é um raciocínio lógico, como 2 e 2 são 4. Mas Deus diz que 2 e 2 pode ser 48. Pode ser menos 3. Pode ser o que ele quiser, na verdade, né? Então, eu sinceramente ando meio bravo com Deus. De verdade, não gosto, não estou gostando. Não gostei. Cada um é cada um. Cada um vai ler, entender, né? Mesmo assim, fico... Sabe, criança, quando você quer fazer o melhor para ela e ela fica emburrada, mas você faz de todo jeito, porque ela não manda nada, quem manda é o pai e a mãe. Criança, 4, 5 anos, ela manda alguma coisa? Não manda. Se você falar vamos, ela vai. Se você pegar pelo braço e arrastar, ela vai arrastar, chorando, berrando, que não queria ir, mas vai. Então, eu me sinto um pouco assim, meio emburrado com, né, tudo isso, mas continuo purificando, sabendo que não tem outro jeito, aguentando, né, as purificações e procurando me envenenar o menos possível com remédios, né? Pelo menos remédio não dá. O ar é poluído. A gente poluiu, a gente estragou o planeta. Não é isso? A água está envenenada. Não é isso? Os rios, tudo poluído, o mar, peixe morrendo, tudo, a comida que a gente come, tudo cheio de veneno que a gente mesmo criou. Acho que Deus que queria também que criasse, né? Veneno, e a gente está aí. Eu acho que a gente vai ainda inventar muitas outras coisas. E tem agora computador quântico, foguete que dá ré. Foguete dá ré. Foguete nunca deu ré. Ele só ia, agora dá ré. Daqui a pouco então, a gente está morando em Marte, descobrindo outras civilizações, sei lá, mas o que vai ter? Daqui a pouco você faz, sei lá, tipo, download do seu, né, da sua alma e põe não precisa mais de um corpo assim, de carne e osso, põe num robô, aí você não morre, fica imortal, né? Aí põe, reveste com alguma coisa que você tenha sensações. Aí desabilita a parte da dor, a parte da doença, nunca vai ficar doente, né? Só trocar o óleo, tudo. Sei lá, não sei o que pode acontecer. Né? Ou você vai clonando o seu corpo e transferindo quem você é para outro. Tem vários filmes, né? Assim, vários. Porque o ser humano, ele vai pensando essas coisas, né? Vai pensando. Ou seja, é um grande mistério mesmo, e eu sou muito curioso, e eu queria saber, direitinho, como que vai ser, né? Porque eu acho injusto mesmo, eu acho muito injusto.
Não acho justo. Quem quiser, deixa as opiniões nos comentários. No Facebook ainda fica gravado o comentário, né? Mas no YouTube, como é ao vivo, apaga tudo, né? Ou manda mensagem para nós. Quero fazer isso. Eu queria estudar mais profundamente tudo isso daí, esse assunto. Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser.